Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, e aqui na verdade a gente pode entender como direção, na direção dos ímpios. Não se detém no caminho, não se detém na direção dos pecadores, e nem se assenta, não está no lugar dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua palavra, e nela esse cara medita de dia e de noite. Se eu chegasse para você e tentasse trazer esse versículo para uma versão mais de nova aliança, neotestamentária, a gente mais ou menos teria assim, ó, bem-aventurados o cara que é dirigido pelo Espírito Santo. Abençoado a pessoa dirigida pelo Espírito. Feliz é a pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo. A pessoa que ama e tem prazer na lei do Senhor, na palavra. A pessoa que ama a palavra de Deus e que medita na palavra de Deus continuamente. Na verdade, esse foi o conselho que Deus dá a Josué. Josué, quer ser feliz, quer ter uma vida bem-sucedida, quer ser abençoada, quer ter uma vida de sucesso, medita nessa palavra de dia e de noite, e você vai ser bem-sucedido. Se você não se desviar de um lado para o outro, se você não tomar o caminho dos ímpios, vamos dizer assim, trazendo para o nosso contexto, se você for dirigido pelo Espírito, pelo meu Espírito, você será feliz. E Davi, na verdade, está querendo falar isso para a gente. E depois, na verdade, que o salmista, ele acaba descrevendo algumas escolhas, porque nos versículos 1 e 2, ele traz para a gente a opção de escolha. Olha, bem-aventurado aquele que não participa de tal coisa. Então, eu preciso escolher não participar, eu preciso escolher me deixar ser dirigido pelo Espírito Santo, eu preciso escolher andar na palavra, para que agora eu consiga abraçar as bênçãos, ou seja, as bênçãos são para aqueles que se desviam do caminho dos ímpios. A gente está falando aqui de coisas muito práticas, mas essa é a mensagem. Então, do verso 3 para lá, ele começa a trazer para a gente algumas bênçãos que estão reservadas para o justo, que estão reservadas para mim e para você. Diga assim: eu sou justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Nós somos justos em Cristo Jesus. Na verdade, nenhum homem ainda nessa época tinha condição de receber todas essas bênçãos, porque não havia um justo sequer. Isso é um salmo profético, isso é um salmo que aponta para nós, da nova aliança, justificados pelo Senhor Jesus, e as bênçãos decorrentes desse salmo são bênçãos direcionadas a nós, como igreja de hoje da nova aliança. E ele começa então a trazer algumas bênçãos que esse salmo nos promete. E ele vai falar o seguinte, versículo 3, o justo, falando de nós, né? É como uma árvore. E a primeira coisa que eu quero falar para você, que o justo é alguém que tem vida. Você diz amém? Diga assim: eu tenho vida. Está lá uma árvore. Quando você olha para essa árvore assim, você vê vida. E Jesus veio para nos trazer vida. Eu vim para que vocês tenham o quê? Vida, e vida abundante. Essa foi a proposta de Jesus. Ele vem com essa missão. Ele não rodeia, ele fala, é o objetivo. Olha, eu vim para que vocês tenham vida, e para que vocês tenham vida em abundância. Mas o que eu achei legal na figura dessa árvore, que ela vai além do ter vida, que ela vai além de você viver em si mesmo. Mas se você olhar bem com carinho, você verá que aqui onde o sol pega com muita força, a gente tem um local mais árido, mas onde há sombra, estão vendo isso aqui? Percebem daí? Há um gramado. Ali debaixo daquela sombra que a árvore faz, e você foi chamado pelo Senhor como uma árvore, para ser uma árvore justa é como uma árvore. E essa foto para a gente me mostra o seguinte, cara, aqueles que estão próximos de você, são abrigados por você, são alcançados por você, a vida também para essas pessoas. E aí, eu lembro então daquilo que foi falado agora, nesse último domingo, pelo pastor, quando falava de Abraão. Cara, ser tu uma bênção. Abraão foi chamado para quê? Para ser uma bênção a outras pessoas. Então, quando você entende, cara, eu sou justo. Ah, legal, eu tenho a vida de Deus, eu tenho o zoe de Deus, eu não estou mais agora no império das trevas, mas eu sou no império eu sou no reino da luz. Mas essa vida, ela não se limita e não para a mim.
Essa vida é uma vida que precisa ser estendida e expandida para as pessoas. Você foi chamado para ser como uma árvore. Você pode dizer isso assim? Diga assim: eu fui chamado para ser como uma árvore. Árvore da vida. É óbvio que a gente não está falando daquela árvore de Gênesis, mas a gente está aqui colocando uma metáfora que você foi chamado para ser um abençoador também, não apenas abençoado. Ele continua. Uma árvore, você foi chamado para ser uma árvore plantada junto à corrente das águas. Isso fala para mim, por exemplo, de provisão e estabilidade. O que a árvore precisa para crescer bem? Ela precisa estar em um bom solo, e um bom solo é aquele que tem a proximidade, entre outras coisas, de uma fonte de águas. Se você tem o bom solo e se você tem água, você vai ter uma árvore que vai crescer. E quando ele fala que nós somos como uma árvore plantada junto à corrente das águas, ele está dizendo o seguinte: cara, vocês vão prosperar, vocês serão como uma árvore que vão ter provisão para ir além, para crescer. Vocês serão uma árvore que vai fazer diferença, que vai dar sombra, que vai abençoar. Vocês não serão aquela árvorezinha, sabe? Eu tenho lá no condomínio onde eu moro, tem umas árvores que eu não sei qual é o nome daquelas árvores, toda torta, né, cara? Um negócio assim, são uns troncos bem fininhos e toda torta. Deus não te chamou para ser essa árvore. Deus te chamou para ser uma árvore como essa daqui. Vamos voltar. Cara, uma árvore com estabilidade. Uma árvore que não se abala. Uma árvore que as tempestades e os ventos podem chegar, mas a tua árvore, aqui nesse caso, eu vou dizer para você entender bem, vai estar firmada sobre a rocha, que é a rocha da palavra, e não vai se abalar. Cara, você tem provisão de Deus. Deus te dá a provisão, Deus te dá sustentos. Não vai te faltar nada, porque você foi plantado como uma árvore, estabelecido como uma árvore, junto aos ribeiros, junto às fontes de água. A sua folhagem não vai secar. Você vai ser uma árvore forte, o justo foi chamado para isso. Quando não está acontecendo assim, tem alguma coisa errada. Mas você foi chamado para isso. Não apenas para gozar e desfrutar da provisão de Deus, que é a vontade de Deus desde o livro de Gênesis. Se você pega, por exemplo, Gênesis, no início, na criação, Deus vai, forma o homem e tal, e todas aquelas coisas, e Deus coloca, cara, isso aqui, Adão vos será por mantimento, todas as ervas, todos os frutos, todos os animais. Deus se preocupou e se preocupa sempre com a minha provisão, e agora você, como justo em Cristo, tem direito à provisão do Senhor na tua vida. Você recebe isso, diga amém. Vem comigo, você não pode abrir mão disso. Você precisa entender que isso é para você. Outra coisa legal, ele continua nesse versículo 3 dizendo o seguinte: olha, além de você ser uma árvore plantada junto às correntes de água, fincada num solo fértil, você no devido tempo dará o seu fruto. E ele está falando, sabe de quê? Que você é alguém que foi criado para frutificar. Você é fértil, você é produtivo. Você foi chamado para isso. O justo é assim. O justo tem provisão para si e tem provisão para abençoar. Você foi chamado com essa missão. Quando Jesus chega para a gente, ele vai falar, por exemplo, da videira, que ele, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Se vocês querem produzir, vocês precisam estar fincados em mim. Os ramos precisam estar fincados na videira. O justo vive na dependência de Jesus. Ele é a nossa videira. E através dele nós temos condição de frutificar. Frutificar em todas as áreas. Frutificar na nossa área pessoal, na nossa área familiar, na nossa área profissional. Frutificar em vidas. Deus te chamou para ser um multiplicador. Deus te chamou para ser alguém que produza. Deus te chamou e te desafia a ser alguém que faça acontecer. E isso tem a ver com produtividade. Então você será uma árvore com vida abundante, que é para você e para abençoar as pessoas. Você está fincado agora junto à corrente das águas.
fincada num bom pedaço de terra, com água em abundância. E agora você começa então a receber a provisão de Deus, começa a ser abençoado, e essa árvore agora frondosa, que já abençoa as outras pessoas pela sombra, agora começa a frutificar para essas pessoas. Você não foi apenas chamado para frutificar na sua área material, mas você foi chamado também para exalar, para produzir o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é simplesmente o resultado da ação do Espírito Santo em nós. Nós recebemos o Espírito Santo em nós para a produção de frutos, para a produção do fruto do Espírito Santo, que nada mais é do que a expressão do caráter de Cristo. O justo, ele tem essa habilitação, essa capacitação pelo Espírito Santo, dada pelo Espírito Santo, para produzir o fruto do Espírito. Todos nós podemos, está à disposição a todos nós. Se tivermos um encontro com Cristo, se o Espírito Santo dele habita em nós, a gente pode produzir o fruto do Espírito. Se você está comigo, diga aleluia. É isso aí. E ele continua, olha quanta coisa interessante tem nesse versículo 3. Quer dizer que nós somos como uma árvore. Diga, eu sou como uma árvore. Eu vou fazer um parêntese. Lembra, eu não sei se hoje em dia existe isso, mas na minha época, talvez se você for um pouquinho mais maduro, tinha uns testes, um psicoteste desse da vida, que o cara te mandava desenhar uma árvore. Ainda tem isso, Neiva? Aí você tinha que desenhar, se desenhasse a árvore sem solo, você já estava limado nesse negócio, né? Mas você é como uma árvore fincada, plantada num solo fértil, perto de um ribeiro de águas, que produz e dá fruto no tempo certo, e as suas folhagens não murcham. Você diz amém? Diga assim, eu fui chamado para ter vitalidade e força. Você é renovado pelo Senhor. Essa árvore que o salmista nos compara como justos, na verdade é uma árvore que tem vitalidade. As folhas não murcham, as folhas não perdem o vigor, a cor, as folhas não secam. Isso fala para a gente de saúde plena que nós temos em Jesus. Se você é um justo, se você foi justificado em Cristo Jesus, você tem direito à saúde plena. Você recebe isso aí? Diga amém. Ainda que as circunstâncias às vezes venham e tentem te tirar essa ideia da cabeça, tentem te fazer crer e ver de maneira contrária, ainda que as circunstâncias venham se deparar contigo e dizer, não, você tem condição, você tem a saúde de Cristo. E você diga assim, eu, como justo, tenho a saúde de Cristo. Aleluia. Você foi chamado para ter saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Você foi chamado para ser uma pessoa bem resolvida. Tudo isso é promessa de Deus para quem? Para nós que somos justos. Tudo isso é promessa de Deus para mim e para você que fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Tudo isso é promessa de Deus, disponíveis a nós, que a gente precisa abraçar e não abrir mão. Você vai falar para mim, cara, tem tanta gente na igreja que não entende dessa forma, infelizmente, porque isso aqui é a palavra de Deus. A gente não está falando nada que seja um achismo de um pastor ou outro, a gente está falando aquilo que está na palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele levou sobre si, Isaías falando sobre isso, né? Todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia vai dizer que nenhuma das enfermidades que vieram lá sobre os egípcios nos chegarão, porque ele é o Deus que nos sara. Você recebe isso? Diga amém. Eu não sei se você chegou aqui hoje com uma enfermidade, mas Deus tem saúde para você. Se você é um justo em Cristo Jesus, se você foi justificado com Ele, a saúde está à sua disposição, porque Ele já pagou o preço para que você tenha saúde. Depois ele continua, olha quanta coisa interessante, caramba, versículo 3. Né? Então, quer dizer, eu sou uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dou fruto no devido tempo, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faço, tudo quanto esse justo fizer, será o que? Bem sucedido. Essa é uma promessa de Deus para você.
Você foi chamado para dar certo. Você recebe isso? Quantos estão comigo aqui? Concordam com essa palavra? Diga assim: eu fui chamado para dar certo. Ele te chamou para dar certo. Você foi chamado para o sucesso. Você foi chamado para vencer. A Bíblia diz que você vai vencer todas. E por mais que você diga, cara, você está sendo muito triunfalista, você está sendo... Isso é a palavra de Deus que nos diz. Nós vencemos não pela nossa força, mas pela força dele em nós. Cantamos uma canção aqui que falava, às vezes parece que a gente está cercado, cara, mas nós estamos sendo guardados por ele a todo instante. Há um que nos faz vencer, há um que nos dá a vitória. Nós estamos com aquele que é... Jesus nos fez mais que vencedores. Jesus venceu a morte. Na vitória dele, nós venceremos toda e qualquer situação. Quando ele fala que Jesus venceu a morte é aquilo que é de extremo, né? Cara, depois que morreu não tem mais jeito, pelo menos no mundo físico, né? Cara, Jesus venceu. Tudo é possível ao que crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Você está sendo desafiado sempre para isso. Ele tem vitória para você. Ele tem bênção para a tua vida. Ele tem prosperidade para você. Você recebe isso? A Bíblia diz que o Senhor se compraz na nossa prosperidade. O salmista vai falar isso. A Bíblia diz que nós seremos cabeça, não cauda. A Bíblia diz que em tudo que nós colocarmos as nossas mãos, nós iremos prosperar. A coisa vai acontecer. Quando olha para os homens e mulheres de Deus na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, a gente vê, os caras botavam a mão e as coisas aconteciam. Se havia seca, chegava um homem de Deus e a água aparecia. Se havia fome, chegava um homem de Deus, uma mulher de Deus e o suprimento aparecia. Porque Deus, ele se preocupa conosco. Deus quer nos fazer prosperar. Quando eu e você prosperamos, a gente está mostrando de alguma forma para o mundo a glória de Deus. As pessoas olham para mim e para você, para o povo de Deus, para o justo, e falam o seguinte: cara, está dando certo a vida daquele cara. Tu já viu a família dele? Tu já viu os filhos dele? Tu já viu as coisas que têm acontecido na vida desse cara? Está dando certo. Isso é prosperidade. Essa visão de que prosperidade está limitada ao dinheiro é uma visão equivocada. Essa visão de que a prosperidade é alguém que tem muita grana, de repente o cara tem muita grana e não é uma pessoa próspera. Pessoa próspera é aquela que está equilibrada, a pessoa que vive dignamente, a pessoa que vive não apenas com aquela coisinha para contar o mês, mas consegue fazer uma viagem, consegue realizar o desejo do coração. Porque Deus trabalha assim com a gente. Deus não quer simplesmente dar exatamente aquilo que você necessita para pagar a tua conta. Não, Deus quer satisfazer o desejo do teu coração. Não é assim que o salmista fala? Espera no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu. Jeremias falou o seguinte: olha, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para que vocês alcancem aquilo que vocês desejam. Qual é o seu desejo? Pensa aí, né? Qual é o... Deus quer te dar isso, cara. E a notícia boa que eu tenho para você é que você tem direito a isso, porque você é um justo. E se você é um justo, há promessa para a tua vida. Se você é um justo, Ele está contigo. Ele se empenha em fazer o melhor para você. Coisa linda, né? Como Davi de novo, né? Como o salmista, ele traz tanta coisa bacana para a gente, tantas promessas. E eu estou falando de coisas que para você não é novidade. Você sabe disso, a gente fala sobre isso. Mas às vezes a gente precisa ser lembrado que nós somos bem-aventurados nele. Nós somos felizes, nós somos abençoados. Deus se importa em nos fazer bem. Você está comigo nisso? Deus se importa. Você já foi justificado por Cristo. Você é justiça de Deus. Você já foi comprado por um alto preço, um preço de um sangue de um justo. Jesus derramou o sangue dele por mim e por você. Éramos todos impuros. Paulo chega a dizer que nós éramos filhos da ira. Mas mesmo assim, cara, o amor de Jesus por nós, o amor do Pai por nós, foi tão incondicional que Deus não poupou o seu próprio Filho. E o Filho, Jesus, tinha poder de escolha para falar assim: cara, Pai, olha aí, não dá para mim não.
ele tinha toda a liberdade. E embora Jesus, no momento de aflição, tenha falado, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, ele termina falando, Senhor, mas não se faça a minha vontade, seja feita a tua vontade. Eu vim com a missão de trazer vida abundante, eu vim com a missão de restaurar a vida a esse povo, e eu estou aqui para isso. Se precisar sofrer por eles, eu vou fazer. Cara, isso é amor. Você em Cristo é justiça de Deus. Você recebe isso, diga glória a Deus. É isso aí, vamos fazer um barulho aí. É isso, olha o que Paulo vai falar para a gente, né? Paulo vai falar assim, aquele, falando de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Jesus era um justo. Aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele, eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo Jesus, cada um de nós fomos feitos justiça de Deus. Quando Deus olha para mim e para você, Deus não vê um cara impuro, um cara que às vezes até se assenta na roda dos escarnecedores, uma pessoa que às vezes até humanamente sai da direção, uma pessoa que às vezes até humanamente erra, mas Deus não nos enxerga dessa maneira. Deus nos enxerga na justiça de Cristo. E por conta dessa graça, desse amor incondicional, Ele nos abençoa com toda sorte de bênção. Ele nos faz todas essas promessas. E aí, como diz Paulo, né, nós somos justificados por Ele. Ele está falando da gente, então é exatamente a você que a Bíblia está se referindo nesse salmo. É a mim e a você. Esse salmo não tinha uma aplicação prática, espiritual naquela época. Ele é um salmo que remonta agora para a nova aliança, para pessoas que foram justificadas pelo Senhor. E você foi justificado pelo Senhor. Você diz amém? Amém. Acredite nisso. Portanto, vida, olha aí, ó, lembra da árvore, vida, felicidade, bem-aventurança, provisão, estabilidade, se lembra da nossa árvore? Fertilidade, produtividade, saúde, vitalidade, sucesso, prosperidade, entre outras bênçãos, são promessas de Deus para você. Você recebe isso? Está aqui. Basicamente o que nós lemos naquele salmo. Os justos serão como uma árvore, plantada junto aos ribeiros de água, que no devido tempo vai frutificar, que suas folhas não vai murchar, que vai ser bênção na vida de pessoas. E esse cara, que é como uma árvore, vai prosperar em todas as suas demandas, em todos os seus processos. E ele está falando isso para mim e para você. Quantos recebem isso? Digam amém. Você é um abençoado. Diga para a pessoa assim que está do seu lado, você é um abençoado. Ou um abençoado, você é um favorecido, você é um amado e protegido, você é suprido, você é saudável, você é próspero, você tem muito mais do que apenas um Deus na tua vida, mas tu tem um Pai que trabalha incessantemente para o seu bem. Cara, Deus é muito mais do que um Deus para a gente. Um simples, um mero Deus é um Pai que Ele está trabalhando sempre. Nós dormimos, nós acordamos, nós descansamos, mas Ele está trabalhando, Ele está zelando por nós. Os olhos do Senhor não te perde de vista por um momento sequer. Mas aí eu volto ao início da minha palavra, quando nos chamava de felizes, de abençoados. Deus te chamou para ser uma pessoa feliz e bem resolvida. A questão é que, às vezes, as turbulências do dia a dia, né, o dia mau que às vezes chega, né, as aflições que chegam, que não são novidades para ninguém. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Mas Ele nos deu a cola da saída, né? Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Se vocês tiverem bom ânimo, vocês vão vencer o mundo. Mas nem sempre o nosso ânimo está tão em cima, nem sempre o nosso ânimo é tão bom. E a verdade é que às vezes a gente entristece de alguma maneira. Não sei se já aconteceu isso contigo, não precisa levantar a mão. Já aconteceu comigo. Às vezes a gente dá uma entristecida, a gente dá uma... E eu quero lembrar para você essa noite que você foi chamado para ser feliz, e que Ele olha para você e fala assim: cara, você é um bem-aventurado, menina, você é uma bem-aventurada, família, vocês são bem-aventurados, vocês serão felizes e vão dar certo em tudo que vocês se propuserem a fazer, simplesmente porque eu estou contigo, tenho promessas para vocês e vou cumprir cada uma das minhas promessas. A Bíblia diz que Ele zela e vela sobre sua palavra, sobre suas promessas, para cumprir. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que para cada promessa nós temos o que? O sim e o amém. Então creia que Deus vai te abençoar. Eu queria motivar você, trazer essa palavra de ânimo para o teu coração, te lembrar essas verdades. Vou pedir a galera da música para subir, já estou finalizando, mas eu quero orar com você essa noite. Eu quero convidar, inclusive, você a estar aqui com a gente, com liberdade, você que está aqui na Nova Igreja, você que está ouvindo essa palavra, você que está na internet. Eu quero orar por você nesse momento e eu quero convidar você. A você que, de repente, olhou tudo que a gente falou e, de repente, você talvez até já soubesse disso, mas que, de repente, você perdeu de vista. Por coisas que têm acontecido na tua vida. De repente, você começou a deixar, a apagar no teu coração a chama que você foi chamado para ser mais que vencedor. A chama que você foi chamado para ser um abençoado. A chama que você foi chamado para ser uma árvore frutífera. Alguém suprido. De repente, a sua boca, você tem falado mais de coisas que não têm efetivamente respaldo no que a Bíblia diz a seu respeito. E às vezes isso acontece conosco, né? Quando a gente começa a entrar numa direção diferente. Às vezes a gente perde essa sintonia e começa a falar o que não deve. Já aconteceu contigo? Já aconteceu comigo também. Já aconteceu comigo. Eu quero trazer um desafio para você. Quero que você faça uma reflexão em cima disso. E perceba que essas verdades do Senhor, essas verdades bíblicas, estão disponíveis para você hoje e agora. Cara, Ele está olhando para você, cara, e falando: meu filho e minha filha, você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, eu estou contigo. Cara, você será como uma árvore, de você brotará a vida. Não apenas brotará a vida, mas você será uma fonte de vida para aqueles que estiverem ao seu redor. Para você tem suprimento. Para você tem frutificação. Para você tem prosperidade. Para você tem vigor. Para você tem saúde. E de repente você, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que essas verdades não estão se encaixando com o que eu estou vivendo. Eu quero orar por você. Deixa eu falar para vocês que hoje, vou começar dando um testemunho pessoal para você hoje. Hoje de manhã eu acordei meio... Sabe aquele dia que você acorda pensativo? Eu acordei assim essa manhã. E imediatamente eu falei: Deus, eu quero que Tu fales comigo. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu comecei a preparar essa palavra de manhã para falar com vocês hoje. Então é legal porque eu me coloco como o primeiro. Eu fui o primeiro a ser abençoado com essa palavra. Eu fui o primeiro a ser alcançado com essa palavra. Eu quero desafiar você. Se de repente, em alguma área da tua vida, você não está vendo as coisas acontecerem, de repente você tem usado mal a sua palavra, de repente você tem perdido essa noção de que você foi chamado para ser um vencedor, eu quero orar contigo. Eu quero te dar liberdade para você vir à frente agora, em nome de Jesus. Não se preocupe com quem está na igreja, com quem não está. Eu quero te dar liberdade para você chegar aqui na frente, para a gente orar juntos, tá bom? Você pode fazer isso agora em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia, Pai. Eu nada temerei, pois com Deus. Aleluia. Confio em Ti, meu Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Eu nada temerei. Eu nada temerei. Eu nada temerei. Pois comigo estás. Pai, muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. E, Senhor, eu me junto aos meus irmãos para orar ao Senhor e profetizar a Tua graça e confessar a Tua providência, a Tua intervenção, o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Pai, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, nós somos abençoados. E essas 3 palavras, meu Pai, quase que representam tudo aquilo que nós falamos aqui nessa noite. Elas podem traduzir saúde, prosperidade, pode traduzir, ó Deus, uma família abençoada, pode traduzir, ó Deus, um ministério abençoado. Essas palavras, Pai, traduzem a nossa necessidade. Nós não abrimos mão daquilo que a Bíblia diz sobre nós. Nós declaramos: somos abençoados, somos alcançados pelo Teu favor, somos alcançados pela Tua bênção, pela Tua graça. Estamos abertos ao Teu agir, Pai. Que cada um de nós, cada uma dessas pessoas que estão nesse momento aqui à frente, possam receber do Senhor alegria, possam, ó Deus, voltar de alguma forma para sua casa diferente, ó Deus, com ânimo fortalecido, ó Deus, com espírito revivificado, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Obrigado por assistir ao canal da Nova Igreja. Mas não pare por aqui. Se inscreva nas nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Nova durante a semana e, se for possível, venha estar conosco em um culto dos nossos domingos. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se inscreva no nosso canal e não perca os nossos vídeos, as nossas transmissões ao vivo, e obrigado por se conectar com a gente. Deus te abençoe rica e abundantemente. Valeu!